vamos falar um pouco da história do Conjunto São Celeste na cidade de Itu. Aqui está a primeira formação do conjunto, né? Que se iniciou nos anos 80, né? E ficamos aí, depois nós vamos falar um pouquinho mais de 20 anos na estrada, né? E através de 3 irmãos e o nosso amigo Valdeci. Eu vou falar para ele. Lembrando, eu fazia guitarra base e vocal. Agora eu vou passar para o Valdeci. Valdeci. Foi uma época muito gostosa, né? Eu cheguei de Porto Feliz em 1983. Foi que eu conheci os irmãos Clementinos. Isso aí, Val. Isso. E na época a gente ainda estava iniciando na música, né? Nós éramos estudantes de músicas. E eu optei por fazer o contrabaixo e fazia também o vocal, juntamente com o Levi e também com o Neri também, que também fazia a parte vocal. Sim. Também. Foi uma época e tanto, né, Levi? Exatamente. E faltava o solista, né? E naquela época era disco de vinil, então você tinha que chegar e pegar o disco, pegar com aquela agulha e colocando para ir treinando o solo dos hinos. Nossa, então eu ia no quarto ali, sentava ali, pegava o violão, ficava treinando o solo dos hinos, era muito bom. E lembro uma parte importante também, que nossa primeira bateria era bem velha, naquela época era difícil comprar bateria, hein? Deu o Valdecir, com todo o capricho, ele tirou, desmontou tudo e pintou peça por peça, e a bateria ficou zeradinha, hein? Verdade. Ficou bonita. Foi a nossa primeira bateria. Tem história, hein? Eu sou o Carlos, também fui integrante do Som Celeste com muito orgulho. Quando o Levi fala da bateria, eu lembro da minha parte, que eles precisavam de um baterista e aí pediram para começar a estudar. E aí eu fui baterista do Conjunto Som Celeste. Foi uma época extremamente feliz da minha vida, uma juventude agradável e muito importante, de muita amizade. E a gente só parou porque cada um tomou seu rumo. Por exemplo, eu fui para fora do estado, né? Fui para Minas Gerais, fazer curso de sargento, não dava mais, a gente parou. Mas era muito interessante a nossa situação. O Levi promovia alguns, eu vou falar de show, né, mas evangélico não tem show, mas ele tinha lá algumas situações que ele promovia na igreja, lotava a igreja para ver, né, então era bem interessante. O tempo passou e a gente tá muito feliz porque depois teve aí o meu irmão que acabou levando em frente aí o Som Celeste. Então, graças a Deus por esse tempo aí. Só vou lembrar uma situação que sempre eu tô falando aqui para o pessoal, era tão interessante que até autógrafo, na época era autógrafo, a gente dava para as pessoas, né? Era bem interessante isso. Eu nunca esqueço dos autógrafos nem que eu celular, dava. Não tinha celular. Época, né? E aí as meninas vinham com o caderninho, a gente lá assinava o nome, era um negócio fantástico. Então o nosso grupo tá de parabéns e eu vou levar isso pro resto da minha vida. É verdade, e eu estou muito feliz, né, em poder estar aqui fazendo esse depoimento. E depois da nossa trajetória, aí surgiu o novo São Celeste, junto com o meu irmão caçula, os Mani Clementino e amigos que vocês conhecem e vão conhecer também a nova geração que está aí. E eu agradeço vocês, é muito bom estar aqui relembrando esse momento. Bom, então o nome São Celeste, na época, nós conversamos, né? E vamos colocar o nome no conjunto, na banda. E começamos a conversar. Na época, tinha um conjunto que chamava Sons de Glória. Aí reuniu eu, Valdeci, Levi e Carlos e falou, então vamos colocar Som Celeste. E foi assim que surgiu o nome do São Celeste. A história, né, conforme demos esta introdução inicial aqui, como que aconteceu, por exemplo? Sempre o idealizador das coisas era o Levi. O Levi era o que trazia as ideias e nós discutíamos e assim por diante. Eu quero só relembrar uma situação que eu acho aqui inusitada, não sei se eu posso chamar assim, uma época que a gente não tinha dinheiro, não que nós temos muito dinheiro hoje, mas hoje nós temos uma vida mais tranquila. Naquele período, quando trouxeram, né, a bateria, ela não tinha, eu me lembro até hoje, ela não tinha suporte da caixa. Lembra, Levi? Lembro. Lembra? Lembro, sim, não tinha. Teve que adaptar. Não tinha o suporte da caixinha. Muito bem. Gente, no quintal da casa do meu pai, eu me lembro bem que eu encontrei, olha, acreditem, um guarda-chuva. Olha como que era, olha que coisa, né? Daquele guarda-chuva eu tirei a armação do guarda-chuva e consegui montar o suporte da caixinha. E pintamos depois, né? Passamos lá, ficamos até tarde da noite pintando. Até de madrugada, lá nós 4 lá. E ali começamos a nossa trajetória. A primeira bateria foi a primeira bateria do São Celeste, e aí compramos outras e seguimos, né, Valdeci? E seguimos, estamos aqui. Bom, eu recordo bem quando o Levi trouxe uma música para nós ensaiar. Aí o Levi chegou e falou assim, pessoal, escuta essa música. Aí a música, ela era mais ou menos assim, nunca de Jesus eu vou deixar
tenho bênçãos pra contar de Jesus para você. Nossa! Aí Sucesso da época, hein? Começamos a ensaiar, colocamos as vozes lá. ensaiar, colocamos as vozes, começamos a Sobrou um ensaiar. baixão pra mim, fazer baixo. E bora lá, o Carlos, nosso baixista, né? Baterista, vai fazer o baixo também. Eu quero fazer o baixo na voz. voz, é. E assim foi. E aí, Levi, lembra também que você estava falando aí sobre os ensaios, né? Nossa, meu Deus do céu. O discão, lembra do vinil? Sim, isso. Que coisa interessante. Estamos falando, gente, do ano de 1980. Década de 80. 40 e poucos anos. Faz 40 e poucos 40 e anos. poucos E era caro um anos. disco, hein? Pra comprar um disco era difícil, hein? Era difícil. Comprar um difícil. disco, tudo era difícil, né? Disco Então- de vinil. E a gente tá feliz pra caramba que o pessoal estão dando continuidade, né? Uma nova geração aí. E é por isso que nós estamos reunidos aqui, né, Val? Relembrando essa parte aí Relembrando. maravilhosa e muito bom, foi muito bom. Sabe que sempre tem o incentivador. Eu quero citar um, são vários. Mas um foi o saudoso pai do Valdecir. Ele não media esforço. Teve uma vez que nós precisávamos de caixa de som. Eu lembro até hoje. E a gente não tinha condições nenhuma de comprar. Daí apareceu uma caixa de som na Assembleia de Deus. Ele falou, pode comprar que eu pago. Ajudou E muito. ele comprou, ajudou muito. Então isso aí passou para a história com toda certeza. Só um depoimento final aqui. Então foi tão importante essa questão do som celeste que gerou outras situações também, né? Nós chegamos a gravar LP, nós não. O Levi, de repente, ele começou lá a cantar com a esposa dele, motivado pelo som celeste, e gravou até um long play, ele e a Solange, Levi e Solange. Tem algumas histórias bem interessantes. A gente não ficava só na cidade de Itu, né? E a gente tem história muito importante de Tietê, que a gente ia, né? Você lembra de Santo Tietê? André. Santo André. A gente conheceu Campinas. umas pessoas em Tietê que tem contato até hoje, que buscam a gente até hoje, porque lembram. E quando a gente fazia essas excursões, a gente ia às vezes até de ônibus. E a gente colocava lá que a gente fazia uma bagunça organizada. O que era bagunça organizada? Era cantar e alegrar. Gente, isso é bagunça organizada. Eu acho que quem deu o nome, acho que foi o Levi que deu, né? Então a gente era muito interessante, uma época muito feliz. Principalmente quando a gente estava na cidade de Porto Feliz também. A gente congregava em Porto Feliz uma época e foi uma fase extremamente importante. Sempre com o Valdecir estava lá perto, né? A casa dele era perto. Sempre com a ajuda do saudoso pai dele, que a gente tem muita saudade dele. E o Valdecir também, ele sempre incentivou os irmãos, né? Porque são 3 irmãos e o Valdecir ali que chegou, fizemos uma amizade incrível, né? Ele estava até lembrando a primeira vez que a gente se viu. Ele estava trabalhando, né? Ele estava trabalhando e tal, ajudando ali na igreja, né, Val? Sim, Foi legal, foi muito bom. bacana, Levi. Tem muitos fatos interessantes, né? A gente foi pra... Uma vez a gente tava indo de excursão para um lugar e alguém brincou no ônibus e falou, Levi, vereador. Naquela época eu era novo e não conhecia partido político, nada. E não é que eu coloquei isso na cabeça, no ano 2000 eu me elegi como vereador na cidade de Itu. São coisas que às vezes a pessoa falou e foi uma grande profecia, né? E graças a Deus que essa amizade do São Celeste duradoura até hoje, nós somos bons amigos, o Valdecir faz parte da família, né? Da família Clementino. E realmente foi fases maravilhosas que nós passamos. Uma segunda música que foi parte do Som Celeste dos anos 80, que por sinal, né, se alastrou por muitos e muitos anos. Todas as vezes que nos reunimos, nós temos que dar uma palhinha desta canção. Em todas as apresentações, a gente tinha que cantar essa música. Essa canção, ela é uma canção de autor desconhecido. Nós não sabemos quem fez. Mas nós adaptamos a letra e nós queremos aí mostrar para vocês aí que estão nos ouvindo, né? Um pedacinho dela, um trecho, pelo menos para que vocês vejam como que era em 1980 e como que era feita a música, vamos dizer assim, de uma forma bem diferente de hoje, né? Hoje tem aí o worship, né? Eu vejo lá os meus filhos e vocês veem os filhos de vocês que estão em uma geração totalmente diferente, mas nós vamos mostrar para vocês um trechinho dessa canção que para nós até hoje a nostalgia que nos traz é muito grande. Então nós vamos apresentar para vocês. Nunca de Jesus eu vou deixar. Tenho bênçãos pra contar de Jesus para você. Cante, cante
lá do céu? Faz uma só. Se lá do céu, essa música vai ser regravada pela nova geração. Se lá do céu a chuva cai, molhando os campos e o jardim. Se lá do céu a chuva cai, molhando os campos e o jardim. É preciso crer, é preciso ter desse Deus que fez o céu e fez o mar. É preciso crer, é preciso ter desse Deus que fez o amor e fez a paz. Se lá das matas ouvir o som das cascatas, lá onde cantam os sabiás. Se lá das matas ouvir o som das cascatas, lá onde cantam os sabiás. É preciso crer, é preciso ser deste Deus que fez o céu e fez o mar. É preciso crer, é preciso ter desse Deus que fez o amor e fez a paz. Ser de uma manhã eterna e linda, eu sinto estar mais perto do meu Salvador. E quando o sol vem despontando no horizonte, eu sinto em mim de Deus o seu eterno amor. Brilha o sol que ao mundo ilumina. Como é bom ver as manhãs eterna e linda, entre as árvores e os raios tão brilhantes. É assim, né, gente? Já estão falando dos anos 80, né? Não dá pra lembrar tudo. Mais Né? de 30 anos. Raio bendito que veio me iluminar. É isso, né? Sei lá, meu Deus do céu. As letras são bonitas, hein? São lindas, cara. Você vê que época genial. Muito bom, por isso que dá emoção. Dá mais espaço. Maravilhosas. Você viu que todas elas têm uma emoção, né? Todas elas. Muito bonita, muito bonita. É. Quando o povo do Senhor na lábara deu sucesso. O Senhor, a obra dele. Quem vai lembrar? Vamos ver. Essa não dá, não. O Neri vai. Nem sei tocar mais essa música. Pega dói, você vai lá. Fechando os olhos meus lá. Não, fechando. Olha lá. Aí, dá maior. Nossa, essa é boa, hein, É, tá bom, Vamos, pega aí. fechando. Nossa, vai lá. Essa era você. É. Essa era você. Aceita o corpo, né? Essa não tem. Mas, acho que é meio assim. Ok. Toca. Olha lá. Fechando os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Se eu sou
imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, está vendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me consolo, quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Agora com vocês, a nova formação da família São Celeste. Geração 2000! Bora aplaudir! Com vocês.